A física estuda vários fenômenos naturais. A primeira, ela é dividida em várias partes. A parte da física que estuda o movimento é a mecânica. A parte da física que estuda o movimento é a mecânica. A termofísica ou termologia estuda cognitivo como alterar a temperatura de um corpo. A óptica é o ramo da física que estuda o comportamento da luz nas diversas situações. A acústica é o ramo da física que estuda a formação, a propagação e as propriedades das ondas sonoras. A eletricidade é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados com a carga elétrica, seja ela em repouso, seja em movimento. Descrevendo o movimento. Movimento é mudança de posição. Em relação à posição, um corpo só pode ser localizado em relação ao outro, denominado referencial. A posição de um corpo que está sobre uma linha conhecida pode ser determinada por uma única medida, que seria espaço ou abscissa. Movimento. O que caracteriza o movimento é a mudança de posição. E trajetória. A trajetória é a linha sobre qual o corpo se movimenta. Representação dos caminhos da luz. A luz pode ter três feixes diferentes. O feixe paralelo, que é onde as linhas não se encontram, nem elas se dispersam. A convergente, que todos os raios de luz vão seguindo um ponto para se encontrar. E as divergentes, que se separam, vão se separando. A reflexão da luz é um fenômeno regular. A refração é a passagem da luz de um meio para o outro. A absorção da luz, no fenômeno da absorção, a energia luminosa é transformada em energia térmica. Na difusão, a luz ocorre na maioria das superfícies dos corpos que nos rodeiam, pois ela bate num ponto e se dispersa. Agora eu vou explicar sobre penumbra. A sombra é a região totalmente escura, e a penumbra ela aparece entre a região plenamente iluminada e a região da sombra. Genericamente, todo corpo que podemos visualizar é denominado fonte de luz. Existem três tipos de fonte de luz. Um deles é feixe divergente, feixe paralelo e feixe convergente. No feixe divergente, a luz vem de um ponto e se espalha para vários. No feixe paralelo, a luz vem de vários pontos e segue na mesma linha, na mesma trajetória. No feixe convergente é o caso da lupa, em que a fonte de luz vem de vários pontos, aponta para apenas um. Quando a luz incide em uma superfície metálica, lisa e polida, um espelho, grande parte dela retorna ao meio, mantendo organização entre seus raios. Esse é o fenômeno da reflexão da luz. A refração da luz é quando olhamos, por exemplo, um peixe em um aquário e o caminho percorrido pela luz do peixe até o nosso globo ocular é peixe, água, vidro, ar, globo ocular. A luz branca é composta por diversas radiações da natureza eletromagnética. Cada uma dessas radiações corresponde a determinada coloração. Um tecido verde, por exemplo, absorve todas as cores e a única cor que ele reflete é a cor verde. Por isso que nós enxergamos ele verde. Vou falar sobre a definição de imagem virtual. A imagem virtual seria a imagem que é feita dentro do espelho de uma determinada coisa. O ponto de objeto real é o ponto de encontro dos raios de luz de um feixe divergente de luz que se incide em um sistema óptico. Aí já o ponto de imagem virtual é o ponto imaginário de encontro dos raios de luz de um feixe divergente, de luz que emerge de um sistema óptico. Dentre eles, existem duas leis. Primeira lei, o raio de luz refletido está contido no plano de incidência. Segunda lei, a medida do ângulo de reflexão é igual à medida do ângulo de incidência. Bom, o espelho côncavo é aquele que a luz bate e reflete para baixo. O espelho convexo é aquele que a luz bate e reflete para ambos os lados. Os elementos de um espelho o C representa o centro da curvatura da esfera que deu origem ao espelho. O V é o vértice do espelho. O CV é o raio da curvatura. O EP é o eixo principal do espelho. O EF é o eixo secundário do espelho. O zero é o ângulo de abertura do espelho. Características geométricas dos eixos. Todo eixo tem direção radial, logo é perpendicular ao espelho. Em outras palavras, é reta normal, M. Dessa maneira, podemos concluir que, quando um raio de luz passa pelo centro da curvatura C, incide no espelho. Ele é refletido na mesma direção, em sentido contrário. Condições de nitidez.
O único sistema óptico que conjuga a imagem nítida e sem deformação é o espelho plano. Características das imagens de objetos reais formados pelos espelhos esféricos. Primeiro caso, objeto real, localizado antes do centro de curvatura do espelho côncavo. Segundo caso, objeto real localizado no centro de curvatura do espelho côncavo. As características da imagem são real, no centro de curvatura, igual e invertido. Terceiro caso, objeto real, localizado entre o centro de curvatura e o foco do espelho côncavo. As características da imagem são real, em um ponto antes do centro de curvatura, maior e invertida. Quarto caso, objeto real localizado no ponto focal do espelho côncavo. A imagem está localizada no infinito. Neste caso, não são atribuídas características à imagem. Quinto caso, objeto real localizado entre o foco e o vértice do espelho côncavo. As características das imagens são virtual, em algum ponto atrás do espelho, maior e direita. Sexto caso, objeto real localizado em um ponto no eixo principal do espelho convexo. As características da imagem são virtual, em algum ponto entre o vértice e o foco, menor e direita. Sétimo caso, o objeto real está localizado em um ponto próximo ao espelho convexo. As características da imagem são virtual, em algum ponto entre o vértice e o foco, menor e direita.